valorosa para a formação, ainda mais nessa semana que tivemos aí o anúncio do retorno de 100% nas escolas estaduais. Nossos professores estão aí em polvorosa, todo mundo se organizando para retornar. Retorno gradual e seguro, esperamos que seja. Bem-vindas, bem-vindos. Quarto encontro da Jornada da Educação Online 2021.2, versão 2021.2. A gente fala versão porque já estamos aí na quarta versão da Jornada da Educação Online. Iniciamos o processo nessa jornada lá ainda no finalzinho de março, início de abril de 2020, jornada desenhada por conta da pandemia, para poder colaborar com a formação dos nossos professores estaduais, principalmente aqueles que se viram aí com o propósito de precisar de alguma ajuda para ensinar em tempos de pandemia, ensinar de um jeito que a gente nunca ensinou, para um aluno aprender de um jeito que ele nunca aprendeu. Tudo à distância, 100% à distância, tudo muito novo para todos. Desde a SEDUC até para as famílias. Em toda a cadeia do sistema educacional, tudo novo. A SEDUC nunca foi SEDUC 100% online. Assim como o pai e a mãe nunca foram pais de estudantes 100% online. Então, estamos todos, em relação à sociedade, aprendendo. E o que pode ficar desse tempo para a nossa prática docente é o que a gente quer discutir um pouco hoje com vocês, numa espécie de roda de conversa. Hoje, os destaques aqui são vocês, eu vou fazer a mediação de vocês. Não temos convidados externos, porque o debate hoje é voltado para a nossa prática interna. A gente quer falar sobre, com o objetivo de hoje, a gente quer falar sobre o que vai dar para levar do que a gente aprendeu enquanto rede educacional pública na pandemia, o que vai dar para levar para o pós-pandemia. O que isso pode colaborar com as novas práticas que ainda vão emergir, tanto de discência quanto de docência. O que o nosso aluno aprendeu na pandemia que pode ajudar ele a se reinventar para o pós-pandemia? O que nós, docentes, aprendemos durante a pandemia que vai poder ajudar a gente a se reinventar para o pós-pandemia? Esse é o nosso assunto de hoje. E é claro que não dá para falar desse tema sem falar das grandes facilitadoras desse processo pandêmico para a educação continuar, bem ou mal continuar, que são as tecnologias, são os recursos digitais. O que dá para a gente fazer com esses recursos? O que geralmente tem sido feito, o que a gente está repensando sobre o uso desses recursos na nossa prática docente, prática discente, não na nossa prática do dia a dia. E o que dá para a gente pensar para uma prática pós-pandemia que ainda vai emergir? Porque voltar ao que era antes, acho que é praticamente unânime, né? É praticamente impossível voltarmos ao que tínhamos antes da pandemia. Então, sejam todos bem-vindos, esse é o nosso tema. O convite inicial é para você participar do debate. O debate aqui ele se dá muito com o microfone aberto. As pessoas que têm acesso ao chat não são todas, porque o Microsoft Teams ele tem peculiaridades que não tem em outros recursos. E se você quiser e puder participar, autorize-se, abra a sua câmera se você quiser, abra o seu microfone e fale conosco. Esse que vai ser a maior riqueza do nosso debate hoje, é a participação de todos vocês. Claro
Se puderem usar o recurso de levantar a mão para a gente organizar o debate. O nosso grande estresse na educação, ultimamente, tem sido o tal do gerenciamento do tempo, né? A área de administração entra na nossa questão educacional com muita força, e se a gente não tomar conta, a gente se perde no tempo. Mas, por outro lado, se a gente não se monitorar, a gente perde muito da riqueza da educação se der muita importância extrema para a questão da gestão do tempo também. Mas é uma questão para a gente debater também. A escola, por exemplo, a universidade funcionam baseadas em tempo, né, em aulas em caixinhas, e nós, acostumados aí com as aulas em grade, não temos geralmente muito problema com o gerenciamento do tempo em geral. Bom, que bom que Ana gostou aí de Jethro Tull, em Montreux, na França, 2003. O pessoal que entrou aí com o áudio fechado não pôde ouvir, a gente botou ali no finalzinho, geralmente são 15 minutos antes de começar, a gente traz o que a gente geralmente está ouvindo. E hoje foi dia de Jethro Tull, numa apresentação lá em Montreux, na França, o famosíssimo Festival de Montreux, esse de 2003. E a música é sempre bom, né, para nos ajudar, principalmente nesses tempos aí malucos de pandemia. Bom, o pessoal está chegando, né, aos pouquinhos, estou admitindo aqui. E o que a gente quer trazer aqui como pano de fundo dessa discussão que eu já introduzi com vocês. E você também que vai assistir essa gravação, deve participar desse debate, reportando-se lá ao seu chat, né, da sua turma GE1, GE2 ou GE3. Hoje é o dia que se inaugura um novo momento para a gente discutir, aprofundar o debate lá na nossa jornada da educação online. Lembrando que o formato desse oferecimento, ele convida os participantes das 3 GELs para se reunir mais ou menos 2 vezes ao mês. Essa é a nossa penúltima reunião. A próxima ela vai ser mais festiva, né? Onde a gente vai se reunir para entregar os primeiros certificados, os certificados daqueles que já conseguirem finalizar até a data do nosso próximo encontro, que é no início do mês de novembro. E a jornada vai até 30 de novembro, para aqueles que quiserem, puderem se certificar e finalizar o processo. Mas hoje inaugura-se um novo debate nas turmas de vocês, que é exatamente o tema de hoje. Até ontem vocês puderam debater de forma bem centrada a questão que foi discutida no nosso encontro passado. E agora a gente inicia aí 2 semanas de debate sobre o uso, né, o que a gente pode levar para a nossa prática no pós-pandemia. E aí a gente traz na chamada principalmente 3 recursos digitais que nós, do governo do estado do Rio de Janeiro, temos acesso com os nossos e-mails institucionais. E nós temos 2 e-mails institucionais rodando no nosso dia a dia. Aquele mais antigo, que é o @educacau, né? Se você é de sala de aula, é @prof.educacau. Ele nos dá acesso a uma série de recursos que são fornecidos ao Estado pela empresa Microsoft. Um desses recursos, e são mais de 100 nesse caso, é o Microsoft Teams. Esse aqui, que por uma questão de ampliação de repertório tecnológico de vocês, nós incluímos, sabendo de todas as dificuldades, sabendo de quando a gente acessa um novo recurso, muitas pessoas demoram a se adequar, mas isso faz parte do processo que vivemos no contemporâneo. As coisas vão se transformando, as coisas não se estabilizam. Nós vivemos num mundo líquido, né? Já nos disse muito bem Bauman,
e esse é o mundo do docente desde sempre. Então, trouxemos o Teams como uma forma de ampliação de repertório, até para que possamos, numa escolha, já que eu tenho Teams, eu tenho, de forma institucional, né, eu tenho Teams, e eu tenho o Google Meet, qual dos dois, no pós-pandemia, que eu, se decidir usar isso com os meus estudantes, qual que eu acho mais adequado para a minha realidade de escola? Então, conhecer um e conhecer o outro é importante para você fazer esse tipo de julgamento, inclusive junto com os seus estudantes, já que temos acesso institucional a eles, certo? Então, essa que é a proposta que está no pano de fundo da jornada da educação online desse momento que vivemos. O Google Meet, todos aqui conhecem muito bem, acredito eu, né? Quase que por força maior, goela abaixo, a gente só tinha Google Meet, né? Que ainda se chamava Hangout Meet, lá em abril de 2020. De lá para cá, tanta coisa aconteceu que até o nome do negócio já mudou, né? É interessante se você pudesse acessar o recurso de abril de 2020, como você perceberia as mudanças. As coisas elas mudam tão sutilmente que nós que acompanhamos o crescimento dos nossos filhos, muitas vezes não percebemos o quanto eles estão grandes, né? Mas quando um parente antigo olha, depois de uns certos meses, nossa, como fulano está grande. E assim também acaba acontecendo com alguns recursos digitais. A gente não percebe as modificações que vão sendo implementadas de uma forma impactante. Então, é nessa toada que a gente traz essa questão do Google Meet, do Google Sala de Aula, do Microsoft Teams e do Moodle. Uma convergência entre Moodle, Google Sala de Aula e Teams é que todos eles podem servir de ambiente virtual de aprendizagem. O Microsoft Teams, ele é mais do que um software de encontro síncrono, comparado, por exemplo, ao Google Meet. O Google Meet é um software de encontros síncronos, que eu posso gravar, compartilhar a tela, compartilhar vídeo, compartilhar áudio, lá no Google Meet. No Google Teams eu posso tudo isso e posso também ter a minha turma no Teams, que de forma mais comercial eles chamam de equipe dentro do Teams. E a gente quer conversar com vocês sobre essas possibilidades para que vocês, no cinto de utilidades docentes de vocês, para o pós-pandemia, vocês reconheçam esses recursos e, como eu já bem disse, possam fazer as suas escolhas, tanto metodológicas como tecnológicas, no futuro breve. Inclusive para aqueles que vão escolher não usar nada, para aqueles que vão escolher serem somente presenciais, atômicos mesmo, ali no síncrono presencial, considerando tempo e espaço compartilhado com os nossos estudantes, que está voltando para o nosso domínio, para o nosso controle. Porque ao longo da pandemia, nós perdemos uma coisa que é muito importante para todos nós perdemos a cidade. Nós tivemos o ciberespaço como único lugar de convivência. Por isso que talvez o termo isolamento social não seja mais adequado para quem lançou mão do ciberespaço. Mas um distanciamento social também não, porque quem aí nunca se sentiu próximo quando está conversando com um amigo e com uma amiga numa chamada de vídeo, por exemplo. Talvez o melhor termo para quem lançou mão do ciberespaço seja distanciamento físico, que nós fomos aí obrigados a praticar. Fisicamente, sim, eu não posso me encontrar com Maíra, já passa de ano. Eu não posso, implicar com Júlia puxando o cabelo dela há mais de um ano também. Fisicamente, isso nos foi tirado, por conta de pandemia, um problema gravíssimo de saúde pública mundial. Mas o ciberespaço, ele também nos permite proximidade. Dentro desse contexto, recuperando a cidade,
que é o que nos parece que vai acontecer nos próximos meses, muito provavelmente em 2022, nós teremos a recuperação da cidade como um todo, e vamos poder nos movimentar, trabalhar, estar com os nossos alunos presencialmente. Mas e tudo que nós passamos, nós e eles, as famílias, a sede, as direções de escola, nós docentes, do, de tudo que nós passamos, o que, que dá para a gente levar de bom para a nossa prática? Tem alguma coisa, né, de bom para levar? Essa que é a discussão de hoje. E quem vai decidir se tem ou não alguma coisa de bom é você. A gente vai trazer aqui um ponto de vista muito particular, né, de estudo, de pesquisa, de prática, que eu também estou em sala de aula todo santo dia, assim como vocês, mas é um ponto de vista particular, baseado, né, em estudos, em evidências, em questões que emergem durante a pandemia, mas a leitura de vocês, principalmente a sua particularidade, o seu ponto de vista, a sua vivência, a sua experiência, é que são fatores determinantes para as suas escolhas, certo? E as próximas escolhas que a gente quer discutir aqui com vocês. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Seria bom se não fosse um monólogo, mais uma roda, um bate-papo. Oi, Oi, Ana, tudo bom? tudo? Eu particularmente tô assim achando meio esquisito, né? Porque eu me adaptei tanto e recuperei algumas coisas tão importantes para mim nesse contexto de pandemia, que era o cuidado com a minha casa. A minha casa deixou de ser um dormitório e passou a ser um lugar muito importante para mim, que, assim, confessadamente, eu, como professora formadora, não como professora de classe de alunos, né, de estudantes, se tivesse a opção de passar dias em casa, eu certamente aceitaria, porque é um trabalho que rende muito mais, ele tem muito mais qualidade, porque eu consegui criar um mundo para mim aqui, onde eu nunca fico sem internet, onde eu tenho um contexto bom, sabe, de qualidade tecnológica, e assim, e com conforto, sabe? Eu acho que fora da educação, porque obviamente a educação ela precisa da escola como espaço, né, como espaço de convivência física, porque a convivência dos estudantes é muito importante. Só a gente sabe, enquanto professor, né, enquanto formador de mentes, de criatividades, a gente sabe o quanto é importante a socialização. Desde o piquititico, né? O pessoal que está aqui, que tem criança, que tem filho, sabe bem o quanto fez falta, o quanto vai ser, talvez, irremediável a falta que esses quase 2 anos vão fazer para esses jovens e crianças. Mas, por outro lado, se algumas pessoas tiveram a oportunidade de crescer como pessoas que só aproveitavam o externo, também foi muito bacana, né? A escola ela precisa aproveitar esse momento, eu acho que para de fato adubar essas sementes que nós plantamos, né? Essas sementes que foram plantadas pela pandemia, no sentido de aproveitar todos os espaços educativos, né, Sandro? Assim, o momento do assíncrono, a importância do assíncrono na vida dos nossos estudantes. Assim como o síncrono é importante para a socialização, para a criação de laços afetivos, o assíncrono é importante para a criação do vínculo de aprendizagem. Eu acho que de tudo, o que ficou foi: vamos aproveitar o momento da escola,
mas para a gente estar juntinho e curtir. E vamos aproveitar a tecnologia para a gente criar esse vínculo de aprendizagem, não é verdade? Porque a potência do assíncrono, como a gente vem falando tanto aqui, ela mostrou para a gente uma realidade que, cara, a gente precisa aproveitar, não é verdade? Então, vamos germinar essa semente, agora é a hora. Ana, muito interessante ver sua fala, porque eu comecei falando de perda, né? Que nós perdemos a cidade, perdemos o vínculo com o físico do outro, coisa que nós estamos começando a recuperar. Mas você traz o que a gente ganhou, talvez, né? Se a gente enxergar como a Ana está enxergando, que é a potência do assíncrono. O assíncrono sempre esteve conosco, né, na educação. Quem aqui nunca saiu da escola lá com seus 8, 10 anos de idade, com o dever de casa para fazer e entregar na próxima aula para o professor? O assíncrono, no tempo dos deveres de casa, que ainda acompanha uma parte de nós, né, até hoje, para casa, aquela ideia de tarefa para casa, é um certo uso do assíncrono para entrega de tarefas, para realização de tarefa, mas geralmente você sozinho, né, muito no seu eu. E o que dá para fazer com assíncrono agora, com esses elementos que a gente andou conhecendo aí nos últimos quase 2 anos? Muito boa a sua fala. E, Ana, corroborando aqui com você, eu vi aqui uma mensagem no chat, Silvana, ali 10 a 15 da manhã, falando, sinceramente, emocionalmente, eu não sei como vou reagir ao retorno presencial. E essa é uma questão muito importante. Como nós reagiremos, né, essa volta do presencial? E aí rodou agora, né, um vídeo que não é brasileiro para abordar um pouco essa questão do ponto de vista dos professores. É um vídeo curtinho, ele está com legenda. Vamos dar uma olhadinha nele aqui. Voor de eerste keer terug naar kantoor. Ik wil niet. Allee, ga alle vriendjes terugzien. Luc, Rita, Mark. Ah, kijk, daar is Steve van de accounting ook. Heb je uw broodjes? Ja. Hier nog een koek. Ah, wel, ah, wel, ah, wel. Dag Frank. Wat zeggen we dan? Dag leidinggevende. Dag leidinggevende. Hij is een beetje zenuwachtig. Ik ben eigenlijk ook een beetje zenuwachtig. Maar we gaan van alle toffe dingen doen vandaag. We gaan spreadsheets maken. We gaan vergaderen over de kwartaalcijfers. Ik moet trouwens ook weg, want wij hebben WO en de nieuwe themakapsel uitgelegd. Ah, voilà. Zie je. Zeg, wie heeft er zin in een lekker tasje koffie? Kom. Hey, ik kom straks wel terug. Dag Marie. Dag Marie. Dag Marie. En hoe was het? Superleuk. Kijk, ik heb het vergaderrapport mogen uittypen. Amai, heb jij dat gemaakt? Ja. Steve heeft wel een ongelukje gehad. Kijk. En omdat je zo flink bent geweest, gaan we vanavond spaghetti eten en gaan we naar de afspraak kijken. Yes! En wie zijn de gasten? Mia Doornaar. Ah, weer al. Knop, knop. Meus amigos, uma parte de nós está se sentindo um pouco assim, né? Principalmente nessa semana, né? Quando a gente recebe essa notícia aí do retorno compulsório ao presencial. Tem muito do que Silvana falou ali com a gente no chat, e a gente precisa pensar nisso também, né? Emocionalmente, como nos comportaremos, né? Abandonando esse ninho que se formou. Ana falou desse ninho também, né? Ela se organizou, eu não fico sem internet, controlou o lugar dela e, de repente, o patrão chama, vamos voltar, gente. E aí, como que funciona isso? Como que o mesmo impacto emocional como uma grande parte de nós teve quando nos tiraram a cidade,
né? Vocês sabem que muita gente mergulhou em crise de ansiedade, né? Em tristeza profunda, até mesmo porque não sabia nem por onde começar, né? É a situação daquele pai ali que foi levado pela filha, que já está acostumada com essas trocas de mundo, né? Para ela, na verdade, não há diferença mais entre esses mundos. Não há mais a grande fronteira entre o presencial e o online para gerações novas. Para a nossa geração, essa fronteira é muito clara. Eu estou online e eu estou offline. A gente separa presencial de não presencial. Mas as gerações novas, a fronteira já deixou de existir. A vida é online. Online aí não no sentido de estar conectado, mas online no sentido de estar junto com todo mundo presencial e todo mundo também no digital. É um mundo só, né? E nessas confusões aí, o que dá para a gente se aproveitar como docente? Microfone aberto. A Ana vai pedir o gato dela para levar ela na escola, no retorno. Estamos aqui com mãos levantadas. Maria Lúcia, a palavra é sua. Quem não for falar agora, feche sua microfone. Aparece escrito Você aqui está... para você, ó. Do lado da sua página aí. Maria Lúcia. Aparece? É Mary, não é Mary? É Mary ou Mary, Maria? Mary, né? Isso. Oi, Mary. Eu estou errando o Bem, seu nome. acho que ficou trocou aí por conta do... Aí na aba não tá. Tem outro barulho aí junto, né? Eu estou tentando localizar aqui, porque só avisando, a pessoa deve estar afastada e deixou o microfone aberto. Mas eu acho que eu achei agora, Mary, pode falar. Pois é, acabou que a Ana falou tudo que a gente pensa mesmo, né? De uma forma bem interessante, até porque essa coisa mesmo de você estar dentro de casa não faz... Eu coloquei este local como meu local de trabalho. E o fato da gente ter a nossa internet facilita, sim, né, gigantesco. Que para mim, que eu sempre falei, eu era uma analfa-info, né, até 2020, e fui aprendendo muita coisa. Foi assim... E agora que a gente começou, eu vou literalmente sentar para poder colocar, e a gente tem que voltar. Isso foi impactante, né? Eu acredito que, como eu, muitas pessoas também gostaram de... Não é porque você está em casa, mas a gente trabalha muito mais, nem se compara como se nós estivéssemos dentro da atividade presencial, que você tem hora para chegar, tem hora para sair, mesmo que ainda traga um pouquinho para casa, você não, já estava lá e deixa. Em casa você acaba, quando vê a hora já passou, né? Tem umas coisas assim, e você vai. Sem contar que eu sou uma pessoa, segundo os meus netos, que eu tenho muitos livros, né? E para mim foi assim, eu consigo olhar para cá, para a tela, pegar os meus papéis com milhares, aqui vocês vão ver assim, muita coisa, e eu me sinto bem melhor, porque eu me sinto até mais segura, sendo sincera, porque aí você tem o seu aparato, né, de coisas para você enriquecer o seu trabalho. Eu não sei como vai ser esse retorno, sinceramente, emocionalmente, extremamente preocupada, até porque eu estou ao 6.2, então a gente fica meio que com os pés, né, sem chão. Mas, por outro lado, também a escola que a gente sempre aprendeu é a escola da socialização, mas eu não vi nenhum... Eu consigo ver o meu dia de trabalho, parece que eu saí literalmente do meu ambiente, não parece? A gente tem essa sensação. Eu estive com pessoas, embora à distância, essa coisa da nova geração, acho que eu já estou dentro da nova geração, eu consigo me articular, conversar com o outro, né, até porque eu via os Jetsons quando eu era pequena, acho que isso me fez lembrar muitas coisas, né? A gente tinha aquele... As pessoas que não lembram desse desenho, mas eu lembro claramente. Então, não vejo assim... Nunca ouvi falar, Mary, mas depois nos você me Jetsons? Ah, fala. é porque você é jovem.
Eu sou antiga. Então, aquilo para a gente era ficção da ficção, né? Mas hoje a gente vê que não era ficção. Isso que ele ficava lá conversando com outro, com o patrão via online, então já era uma previsão, né? Conclusão, eu acho que realmente vai ser... Hoje de manhã uma colega me perguntou, eles têm que voltar? Falei, ninguém respondeu, não sei como é que é, tem que estar escrito, né? É decreto, enfim, mas eu não sei como é que vai ser. E ela já está assustada também. Alguns colegas, né, estão meio que assustados, mas eu acredito que vamos ver como é que vai ficar. Mas eu, Mary Lúcia, né, eu acredito que foi um aprendizado ímpar, está sendo, né? Ainda estou aprendendo muito, por isso que eu nem para responder aquele na nossa lista de presença, eu fico na dúvida, eu boto G1, G2, G3, cada hora eu boto um porque eu gosto de fazer, porque a gente vai sempre aprendendo coisas novas, né? E extensivo até outra atividade nossa, tem sido enriquecedor, e é como ela falou, gostei da última parte da Ana, é uma para germinar mesmo. Nós nunca demos tanto valor à educação, né, online quanto agora, porque a gente achava que era algo muito fora, né, de contexto, quando na realidade não é. Pelo contrário, auxilia e bastante. E tira aquela coisa de, não, isso aí vai deixar o aluno fora de contexto. Pelo contrário, eu não vejo assim. Eu acho que ele fica bem contextualizado, sim. É só saber conduzir isso, né? Assim como estaria na presencial. Porque quando a gente deixa o aluno também né, de laissez-faire, isso independe do ambiente. Não é porque está online ou porque está assim, não. É do ambiente. Como é que você está fazendo toda essa interação com ele. Então, se souber realmente fazer a coisa como precisa, gente, foi, para mim, um grande aprendizado. Está sendo, né? Não foi. Mary, que Mary, bom te ouvir sobre me isso. permite uma parte? Opa, pois não. Quem está falando? Vanderlei. Oi, Vanderlei. Pois não. Tudo bem, Sandro? Sandro, está me devendo bolo de chocolate, hein? Quem eu? Não, eu conheço o Vanderlei. Rapaz, aquele bolo é muito bom. Deixa eu abrir aqui minha câmera. Pronto. Bem, Você está falando Mary, do bolo de chocolate da foto do aniversário, né? Isso, exatamente. Tanto é que no meu aniversário eu pedi um bolo de chocolate também. Então, vamos lá. Mas vamos lá o que a Mary acabou de falar. Esse novo normal aí, Sandro, eu tenho lá minhas dúvidas. O ser humano ele tem por natureza repetir velhos hábitos. Existe uma tendência muito grande, né? Aquela velha história, você vai num sepultamento, aí você fica refletindo sobre a sua existência, sobre, não, tenho que valorizar minha família, meu trabalho, não, vou sair daqui uma pessoa modificada, fulano trabalhou tanto, morreu, não sei o que lá. Aí daqui a pouco um vai se despedindo do outro e fala assim, eu tenho um compromisso tal, e eu tenho que dar não sei o que lá. Aí todo mundo volta à vida, aquela reflexão todinha daquele momento de dor, de sofrimento, acaba, né? Ou então que nem aquela viúva que falou assim, ai, meu marido, eu amava tanto, eu quero ir com ele. Nisso que ela fala que eu quero ir com ele, ela cai dentro da sepultura lá do buraco, aí ela diz, me tira daqui. Então, a gente tem muito discurso, a gente está escutando muito discurso, mas a nossa tendência prática, funcional, é sempre retornarmos aos nossos hábitos, aos nossos velhos hábitos, e muitas vezes, como são hábitos ruins, são vícios, e quando são bons, são virtuosos, virtudes. Então, essa avaliação a gente só vai poder ver mesmo quando esse retorno, a partir da semana que vem, e como é que vai ser feita os níveis de resistência, de atuação, como vai ser esse feedback. Então, é só na experiência prática que a gente pode ter várias teorizações, mas só na experiência prática a gente vai ver se realmente absorvemos ou não absorvemos esse aprendizado, já que a palavra de ordem hoje é absorvente. Vanderlei, obrigado. E antes de passar a palavra aqui para a Jacira, que está ali com a mão levantada,
corroborando aí com a fala de Mary Lúcia e Vanderlei, uma fala mais de transformação da Mary Lúcia, e Vanderlei muito bem traz ali uma pitada de um certo ceticismo, se a gente vai, né, enquanto rede, se modificar tanto, mas creio que seja assim no cômputo da educação de uma forma geral. E é fato que, como nos formamos, faz parte da nossa forma de ser docente. Né? Para modificar isso, é uma estrutura muito profunda e para modificar, desse ponto de vista, seria mexer realmente, de fato, com estruturas muito bem consolidadas. Né? Mas nós sabemos que a formação, o papel da formação, e vocês também são formadores, é trazer momentos de formação como experiência. E a experiência é uma das principais coisas que podem fazer a gente refletir sobre as estruturas estabelecidas, sobre tudo que está estabelecido, que a gente conhece de educação, o que de repente já é de certa forma confortável para a maioria de nós, que é entrar numa sala de aula física, colocar o conteúdo num quadro ou num data show, pedir para o aluno abrir o livro e receber o conhecimento. Se isso nos torna mais confortável, é difícil quebrar com uma estrutura como essa. Mas a experiência de conhecer formas outras, né, de ser docente, ela pode, aos poucos, modificar essa estrutura. Uma modificação radical é fato que não acontece, né? Mas também é fato que debaixo daquela ponte não passa o mesmo rio a cada segundo. Ninguém aqui é o mesmo, né, que era no dia 15 de março de 2020. Ninguém aqui é o mesmo docente de 15 de março de 2020. Por mais que queira retornar, não conseguiremos ser os mesmos. O tempo e as experiências vividas não permitem. A gente pode até achar e perceber que não, nós somos os mesmos. Mas se a gente olhar bem de perto, descermos da roda gigante, como diz a etnometodologia, não olhar lá de cima para tudo, aonde você perde as nuances, mas descer da roda gigante e ir para o meio do povo para entender o que está acontecendo. Isso, na nossa prática, a gente vai ver uma série de modificações que ocorreram. Se essas modificações serão ou não suficientes para uma transformação geral da nossa própria prática, aí só o tempo dirá e só nós mesmos podemos dizer. Mas a gente quer conversar com vocês sobre isso. Jacira baixou a mão, acredito que não queira mais falar. Palavra agora de Maíra. Oi, todo mundo. Bom dia. Depois, né? Deixa eu melhorar aqui, melhorou o som? Agora sim. Então tudo bem. Eu queria falar começar falando que eu me identifiquei muito com a Mary Lúcia, menina demais, porque eu vivo levando os meus livros para a escola, mas é sempre um assunto retroativo, né? Tipo, lembra que a gente falou daquilo aquele dia? Aí eu levo algum livro. E se tem uma das coisas que eu ganhei muito foi esse de mostrar na hora, né, sobre o que eu estou falando com os alunos. E meu material todo à disposição, então se precisar já está, né, já espalhei aqui e ficou o espaço de trabalho. Com essa notícia assim muito repentina, eu acredito que não só eu, mas muita gente fica com esse aperto, né? Fica com aquele no susto e deixa a gente muito agitado. E é a mesma sensação que a gente teve quando a gente teve que começar a trabalhar online lá no começo, né? Então, adaptando e readaptando. E não é fácil, e a gente tem sempre que lembrar de respirar. É uma coisa que eu, inclusive, falo com os meus alunos, porque esse estresse não é só nosso. Os nossos alunos também tiveram isso quando começou a pandemia e também vão ter agora quando voltar, né? A gente vai ter que lembrar que quando a gente voltar, não vai ser só a gente que vai estar nesse estado, né? Os nossos alunos também. Sobre o que o Vanderlei falou, é verdade, é uma das coisas que eu converso na escola,
sempre tiro um tempo para falar que hábitos foi um pouquinho do que eu estudei, bem superficial, tá, gente? Que eu comecei a ver sobre neurociência para trabalhar com os adolescentes e falar da questão dos hábitos, né? É como se o nosso cérebro ele não fosse capaz de apagar um hábito, a gente só consegue escrever por cima. Então, para você parar com um hábito nocivo, você precisa estabelecer um hábito em cima dele, né? No lugar dele. E isso não é uma coisa fácil. E isso também tem a ver com essas tecnologias que a gente está aprendendo. E aí, já pegando esse gancho, a gente sabe, no nosso íntimo, a gente sabe que a gente só ensina aquilo que a gente já faz. Que é aquilo que a gente já sabe, aquilo que a gente faz. É isso que a gente consegue ensinar para eles. Então, por isso que eu estou na GEL, é uma forma de me colocar em movimento sempre. Eu tenho contato com o ensino à distância desde 2005, quando foi a primeira vez que eu ouvi falar disso, quando a UFRJ já começou a trabalhar com o ensino à distância e a gente foi entender como era esse processo, né? E aí depois tive a oportunidade de dar aula de ensino à distância em 2011 e agora, né, de novo com esse contexto. Mas de lá para cá, eu comecei a perceber mais essas ferramentas tecnológicas, né? Então eu inseria isso já nas aulas com os meus alunos. Eu tive essa oportunidade porque trabalhei em curso técnico e agora com o projeto de intervenção e pesquisa. Então, mesmo antes da pandemia, eu já tentava mostrar para os alunos, mesmo sem aquela obrigatoriedade, o que era usar o G Suite, né? O que era usar, todo mundo tem um Android, uma conta Google, então vamos aprender a usar uma planilha. E os trabalhos em grupos, eu como pedia, né, praticamente uma exigência de que os grupos fizessem aquilo numa planilha para ter um registro, mesmo que digital, mas algo que eu pudesse baixar e entregar para a escola. Olha, o grupo fez isso daqui. Que não fosse só uma apresentação ou uma foto, né, que fosse algum registro em documento mesmo. E sempre fiz um paralelo com eles sobre como é isso importante para uma vida em geral, né? Não só para a vida profissional, mas caso você tenha, sei lá, sair do estado ou da cidade, como é que você vai se manter esse contato com as pessoas que você gosta, né? A gente tem aí o WhatsApp hoje em dia, a gente tem as redes sociais, mas a gente também tem que entender como funcionam essas ferramentas, que elas servem para a gente no dia a dia, em diversas circunstâncias. Eu sei que é um ambiente muito heterogêneo e quando eu fazia isso é uma coisa que eu anotei aqui para falar, que antigamente era mais complicado, porque dependendo da escola, isso aí conversando com outras pessoas, eu comecei a perceber que por exemplo, pedir para o aluno usar uma planilha, né, do Google, não era uma coisa que a escola permitia que a gente exigisse, por exemplo, né, em determinadas escolas. Então, para alguns professores isso era difícil. Agora, com essa né, com essa situação toda e com a BNCC que prevê uma inserção tecnológica, vai ser mais fácil para os professores que querem trabalhar com isso, inserir isso nos seus planos de aula, né? E aí, voltando a falar dos hábitos, se a gente não pratica, a gente não tem o repertório suficiente para mostrar para eles como é que faz e como é que usa. E o mundo está digital. Então, poxa, eu quis fazer a GELS porque, nossa, G Suite já usa há muito tempo, mas a gente sempre vê uma coisinha ou outra nova. Teve muita coisa que eu fiz repetida, mas eu me prestei a fazer repetido justamente para que isso virasse um hábito, para que eu não perdesse isso com eles, para que eu pudesse ensinar. E aí, tudo que eu estou aprendendo na GEL, eu estou de alguma forma aplicando com eles lá. E vamos lá, vamos experimentar, mesmo que juntos nesse primeiro momento, para a gente testar, para a gente ver o que funciona e o que não funciona. Mas para quando a gente voltar, a gente poder manter algumas coisas dessas, né? Há exemplo aqui do Padlet, gente. Eu estou fazendo os projetos com eles no Padlet e ficou uma coisa muito legal, porque o Padlet, depois de pronto, você consegue baixar ele em documento. E ele vira um registro dos projetos dos alunos. Então foi assim, tipo matar dois coelhos com uma cajadada só, sabe? Eles não precisam necessariamente de fazer aquele texto para depois fazer a apresentação, ele pode fazer as duas coisas juntas, né? Faz a apresentação e daí já baixa em formato de documento. Então tem coisas que a gente vai vendo que vão facilitando o nosso trabalho com eles. E eu acho muito válido a gente experimentar. No retorno, é claro que a gente tem várias realidades e que vão ter muitos lugares que não vão ter aquele acesso. Então, uma coisa operacional que eu acho que seria muito importante é a gente ter um horário
no quadro de horários de todas as turmas, para que eles possam usar o espaço de internet, que seria uma sala de informática, por exemplo, de maneira autônoma. Não é que não vai ter ninguém, mas é para a gente poder estimular o protagonismo deles. É do tipo, ok, aqui você vai ter todos os trabalhos, os professores vão passar um monte de coisa durante a semana. Se por um acaso você não tem o acesso, então você vai ter um tempo específico para esse acesso. Tá aqui, toma aqui a ferramenta, caso você não... Porque a gente tem que considerar essa realidade do aluno, né? O aluno que não tem computador, que não tem internet, que não tem celular para isso. E aí a gente tem que dar esse espaço para ele poder trabalhar. Né, para ele poder experimentar, para ser igual para todo mundo. Seria muito importante que a gente tivesse um espaço na agenda escolar semanal para que ele tivesse esse acesso. Mesmo que fosse um tempo só, um tempo menor, mas era uma coisa importante para ele poder entrar em contato. E esse tempo é importante também para o professor. Porque a gente, as meninas falaram aí, deu um trabalhão, é muito trabalhoso fazer o trabalho online, porque, por exemplo, você tem que assistir 20 vídeos para saber qual que você vai usar com a sua turma. Então, se você está dando um vídeo de, sei lá, 20 minutos para o seu aluno, você gastou aí 2 horas pesquisando aquilo, né? Então, da mesma forma que o aluno precisa de um tempo digital, o professor precisa de um tempo para trabalhar tudo isso que ele passar de digital, né? Existe um preparo maior aí e também da correção dessa atividade depois. É diferente de um exercício que você passa em sala de aula. Muita coisa a gente vai voltar, né? Por questões estruturais, por questões logísticas, por questões inclusive de legislação, porque afinal de contas esse período que o jovem, por exemplo, poderia ter de acesso à sala de informática, nem pedagogicamente e legalmente ele não vai poder fazer sozinho, né? Precisa de alguém ali para acompanhar. Então, todas essas são questões que a gente tem que pensar. Se a gente conseguir dar uma estrutura mínima, a gente consegue implementar isso tudo que a gente aprendeu aqui, esses 2 anos de home office, né? E da GEL também, a gente consegue manter. Sabe, é uma questão mesmo de se propor a fazer e dá trabalho, né? É diferente, é fora do nosso quadradinho de conforto ali, do tipo, essa aula aqui eu já sei dar. Mas se a gente fizer aos pouquinhos, e isso é uma coisa que geralmente eu falo quando as pessoas ficam, mas dá muito trabalho e tudo mais, não muda tudo de uma vez não, sabe? Muda uma aula sua só. Pega um conteúdo seu do ano inteiro e coloca ele dentro dessa ferramenta. E fala assim, ok, esse conteúdo eu vou sempre trabalhar com essa ferramenta. E só uma que você faz, isso já vai te ajudar a adquirir esse hábito. Né? Isso já vai ter prática, no que vem vai ser fácil, de repente você põe mais uma, adapta outra, acha outra ferramenta. Mas a gente não pode querer mudar tudo de uma vez só. Se você tentar colocar todas as suas aulas digitais, você vai ficar doido. Porque a gente não está preparado para isso. E a melhor forma da gente se preparar é ir passinhos pequenos. Igual quando a gente vai malhar, né? O pessoal fala, se você sair malhando um monte, você vai ficar com dor no corpo no dia seguinte só. Você não vai conseguir malhar mais. Tem a ver com o hábito também, que é a palavra central que Maíra traz com bastante gentileza e generosidade. O poder do hábito, né? Como ir se transformando, né? A transformação não se dá. Assim como no exemplo último que ela dá, ninguém fica em forma com apenas um dia de atividade física. Isso precisa fazer parte da sua rotina, do seu dia a dia, por um certo tempo, e aí outros fatores interferem, assim como alimentação, como situação mental, mas o hábito é importante. Maíra, obrigado. Antes de passar a palavra para outros 2 professores que estão pedindo a palavra, a Ana e a Cláudia, eu quero, de uma forma para a gente meio que fechar as falas, que começou com a fala da Ana, trazer todas essas questões, afastando um pouco, mas nunca esquecendo a questão emocional, porque isso nunca nos deixará, faz parte do humano, mas afastando um pouco nossa centralidade de discurso nesse ponto e aproximando mais do que a nossa prática pode ser, se você, assim como Mary Lúcia, assim como Maíra, assim como Ana, a maioria que discursou aqui, viu potência nesse assíncrono a partir do digital em rede, o que você pode fazer com isso quando a gente voltar? E hoje a gente não está falando de voltar por conta do decreto
que aconteceu essa semana, não. Isso foi uma coincidência. A gente está falando de voltar porque a gente vai voltar, vai ter uma hora que a gente vai voltar. E tudo, né, está nos levando nessa direção, graças a Deus. Eu que sou cristão, percebo isso nos números de morte, que ainda são muito altos, né? Ainda estão caindo 2 Boeing 747 no Brasil por dia, né? E às vezes quando cai um Boeing choca tanto, né? Mas agora a gente vê 400 pessoas morrendo por dia, mais ou menos, e a gente estranhamente sente certo alívio, porque já chegaram a morrer 4.000 por dia no Brasil. É muito doido isso, mas ainda são 400 vidas, né? 400 pessoas morrendo diariamente. Mas a gente vê que a vacinação está avançando. Ontem a gente rompeu a barreira dos 50% da população brasileira duplamente vacinada ou com aquela de dose única. E muito em breve, nos próximos meses, alcançaremos aí o que a ciência coloca para a gente como garantia de imunidade de fato, que é ali em torno de 70%, 80%. Enfim, o que vai dar para a gente fazer quando a gente voltar? Se vai ser amanhã, se vai ser semana que vem, se vai ser em fevereiro, mas voltar, certamente voltaremos. A educação básica, ela prescinde desse físico, né, desse encontro. Eu, no meu testemunho pessoal, pós-graduação, eu posso continuar fazendo 100% em educação online. Eu também sou professor em pós-graduação, sou aluno, sou estudante de doutorado em pós-graduação. Eu entrei no doutorado oficialmente em 2019, em 2020 veio a pandemia, eu fiz 1 ano de doutorado presencial e agora já estou no 2º ano de doutorado 100% remoto. E estou adorando, porque eu estou conseguindo participar de mais discussões, eu estou conseguindo participar de discussão com Pierre Levy, coisa que no presencial não teria chance de ir à França com o salário que a gente ganha de jeito nenhum para ouvir o cara falar. Eu pude participar de uma conferência com muita gente que é referência na minha produção textual. E isso o Digital em Rede que me permite, né? Porque eu consigo trabalhar até 11h30 da manhã, se eu dou aula até 11h30 da manhã, e se eu vou voltar 1h da tarde, e como o Mério falou, a gente está trabalhando muito mais, né? Talvez isso seja um dos motivos. De 11h30 a 1h da tarde eu me encaixo em alguma live e almoço aqui na frente, aqui ouvindo a live lá com a câmera fechada. Mas eu estou lá, né? Estou participando dos processos. Aí a gente tem que aprender a lidar com isso. Mas, dito tudo isso, aqui eu queria mostrar... A discussão de vocês me fez lembrar desse trechinho aqui, que eu uso em certas formações também, que tem a ver com esse limite, com essa fronteira entre o que eu acho estranho hoje chamar assim, mas eu acho que eu tenho que falar porque uma parte de nós ainda entende assim, a fronteira entre o mundo real e o mundo virtual. Eu, Sandro, não consigo não chamar isso que está acontecendo aqui agora com vocês de real, apesar de estarmos usando o virtual. Mas é real que eu vi Mary, que eu vi Ana, que eu participei com Ana, que eu estou lendo o chat, isso é real na minha vida. Mas uma parte de nós ainda vê isso como virtual e diferencia muito bem. Mas o fato é que a junção desses dois mundos, como a própria Mary disse, que já é avó de uma geração ou outra, ela já não se vê muito naquela geração que ela nasceu, a geração mais analógica. Ela já se percebe, o que a gente, na minha linha de pesquisa, se chama mais de ciber. Mary Lúcia é ciber. Ela já se percebe que o mundo é um só. Tudo acontece junto. Né? Tanto online quanto o presencial, quanto o real como o virtual. E nesse mundo, o que dá para você fazer com o que você aprendeu, né, de um jeito ou de outro, se formando ou batendo cabeça nos últimos 2 anos com o uso de recursos digitais, que era só a única forma de entrar em contato com os seus estudantes? O que dá para tirar de bom nisso? Se você quiser abalar um pouco as suas estruturas,
né? Sem esquecer o que Vanderlei trouxe, que tem ali a dose de ceticismo dele, claro, mas tem também uma dose de realidade. Aí a gente traz aqui 3 exemplos de uso do digital em rede na sua prática. 3 exemplos, sem minimizar nenhum deles, mas trazendo um pouco mais de ênfase na educação online. Educação online, educação à distância e ensino remoto. São as 3 questões aí que a gente ouviu mais falar nos últimos meses. E da EOL, da educação online, características dela que você pode levar para a sua prática, qualquer que seja o conteúdo que você precisa desenvolver com seus estudantes. E, aliás, pessoal, transmitir conteúdo é parte do nosso trabalho. Mas, por muitos anos, antes da pandemia principalmente, virou o nosso trabalho. Parece que eu estou falando a mesma coisa, mas não, muda tudo. Transmitir conhecimento é parte do nosso trabalho. Mas, por uma série de questões, virou o nosso trabalho. Muitos de nós, professores, percebem educação, educar para uma parte de nós é transmitir conhecimento para o outro. Aquela lógica transmissiva. É isso, pronto, acabou. Para quê? Para formar ele para o Enem, para no Enem ele conseguir uma boa vaga na universidade ele se formar e vai ser feliz. A gente sabe que não é bem assim, né? A parte do nosso trabalho de educadores é também formar para a comunidade, formar para a colaboração, formar para a criatividade, formar para a percepção de que se vivermos juntos vamos viver melhor, formar por uma série de questões que, por força, né, do atropelamento da docência antes da pandemia, ficaram mais de lado. Né? E a gente foi individualizando, a gente foi personalizando. Né? Milena Quitete, cadê o seu dever de casa? Se você não fez, você leva nota baixa. Milena, repete o que eu te disse ao longo das últimas semanas. Isso numa prova em papel. Se ela não repetir, Milena não é uma boa aluna. Né? Ela para a educação, recebe um carimbo de burrice. Terrível isso. Né? E a gente sabe que é muito longe disso. Bom, se você escolher, ou se você quiser lançar a mão também da educação online, talvez você precise levar em consideração que ela pode te ajudar a ser dialógico, a ser interativo, entendendo interatividade de uma forma diferente do que entendemos interação. Interação só é possível quando estamos juntos no mesmo espaço físico, na troca entre os corpos, isso é interagir. Dentro da sala de aula, as crianças, os alunos interagem. Mas no online, com mediação de tecnologia, isso vira interatividade. A modalidade de ensino que pode fazer a sua prática mais dialética é o lugar do debate, da conversa. Seja no Google Classroom, seja no Teams, seja no Moodle, seja onde você se sente mais confortável, por que não produzir um espaço para o debate, para ouvir o seu estudante, para ele poder conversar com você sobre os seus conteúdos também, mas conversar sobre tudo que tudo que atravessa a vida do seu estudante. Quais são os limites que os nossos estudantes do 2º ano e do 3º ano do ensino médio estão quase, né, na iminência de ultrapassar? O que isso significa na vida dele? O que a gente pode trazer? Qual é a visão crítica que a gente pode desenvolver a partir disso? Eu preciso fazê-lo perceber criticamente o mundo a ponto de não cair num golpe pelo celular, por exemplo, a ponto de não ser presa fácil por uma mentira que dita 1 milhão de vezes e vira uma verdade. Consciência crítica. Talvez a educação online te ajude com essas potências, aonde o assíncrono não é só um lugar para resolver tarefa do presencial, aonde o assíncrono não é só um lugar onde ele vai para entregar trabalhos, mas o assíncrono é o lugar do encontro também. Assim como nos encontramos presencialmente na sala de aula, que a gente possa também se encontrar no assíncrono.
É claro que vai ter entrega de tarefa, vai ter resolução disso e vai ter transmissão, mas a gente não pode deixar a nossa prática viver só isso. Transpor o que a gente faz no presencial por online é outra coisa. É a educação remota, por exemplo. A soma do síncrono com assíncrono a ponto disso virar uma coisa só. Para o aluno se perceber completamente imerso nas nossas práticas educativas. Os limites da escola podem ser transpassados. É o lugar do professor vivo, é o lugar do professor provocador, é o lugar do professor estimulador. E só consegue ser vivo, provocador, estimulador quem conhece essas potências. Não dá para falar de educação online com um colega que não fez formação, que não leu sobre isso, que nunca ouviu falar sobre isso, e querer que de uma hora para outra ele transforme, né, essa potência nessa direção. Na educação online que pode ser combinado o autoestudo com muita atividade colaborativa e interatividade. Porque o que a gente tem feito ao longo dos últimos anos com o dever de casa, antes do digital, inclusive, é que o assíncrono era o lugar do autoestudo, do estudar sozinho. Com o digital, o que pode enriquecer na sua prática com o retorno? Se você quiser trabalhar com atividades colaborativas o tempo todo com eles. O resultado final depende da colaboração entre eles. E atividades interativas, onde eles podem interferir, de certa forma, na mensagem que está sendo passada. Porque a transmissão ela tem essa característica. Eu preparo o material, Maíra deu o exemplo, eu separo o vídeo e eu exponho o vídeo para o meu estudante. A relação daquele estudante com o meu vídeo, a princípio, é uma relação de transmissão. Ele vai consumir um conteúdo que foi separado para ele, né, de certa forma. Agora, quando a gente inclui interatividade, é uma forma de estimular, e a maioria de vocês faz isso com certeza, estimular a partir do vídeo como disparador. O que você pensa agora sobre isso? Como que você materializa isso, por exemplo, lá no Padlet? Qual é a discussão, qual é a conversa que a gente vai produzir a partir disso? E o que garante a educação online é a interatividade. Porque muitos de nós ainda lançam a mão de vídeos, assista o vídeo e responda as questões no formulário. Como transmissão. Você aprendeu? Prova aqui para mim no formulário que você aprendeu. Naquele formato de pergunta e resposta. Pergunta professor, resposta estudante. Interatividade é abrir a pergunta para o estudante. É abrir a possibilidade de pergunta para o estudante. Muitos colegas falam que se iniciam nisso. Poxa, Sandra, eu comecei a fazer isso. Mas meu aluno não pergunta, ele não quer saber de nada. É fato. É fato. Há quantos anos que o sistema educacional treinou ele só para responder? Ele não faz a mínima ideia de como ele pode se comportar nesse mundo de interatividade para aprender mais e melhor. Falando da educação à distância, e, pelo amor de Deus, eu conheci a educação à distância mais ou menos na mesma época da Maíra, foi lá em 1999, só 6 anos antes dela. E a gente nem tinha praticamente internet no Brasil. A internet comercial no Brasil ela emergiu em 1995. Em 99, ela era ainda muito limitada a uma pequena minoria, né, mais abastada. E a educação à distância ela formou muita gente e forma muita gente. Mas aqui a gente quer trazer um debate da potência que você tem hoje em mãos. Se você quiser usar tudo que você aprendeu no formato da educação à distância, é outra coisa que você vai fazer. E você pode fazer, a gente não está aqui condenando nada, não, mas a gente quer, nesse momento de formação, mostrar diferenças, né, para que você possa fazer escolhas melhores, de acordo com a situação que você está vivendo. O EAD é o lugar do autoestudo. Quem já fez curso em EAD sabe que você precisa ser um autodidata, organizar tempo, se dedicar, mas estudar praticamente sozinho. Praticamente, você não tem outros colegas, você não tem um espaço para conversar com os colegas sobre
acontecimento, sobre aquilo que está se discutindo. É o lugar de produção de tarefa. Geralmente o tutor dispara um fórum e o fórum, que seria um lugar da conversa, você tem que responder as perguntas do tutor no fórum para cumprir aquela tarefa do fórum. O fórum aí não é visto como um lugar de conversa online, né, de debate, de ouvir Milena, por exemplo, de ouvir Maíra, de ouvir Ana, de ouvir Jorge, de ouvir Mary, de ouvir Jaqueline, Cláudia Dutra. Não é um lugar para isso, é um lugar para entrega. E aí a gente não tem nenhuma interatividade, né? A mensagem ela vai de um ponto para o outro, não tem retorno, né? Paulo Freire ele nos falou isso quando ele afirmou aquela questão, educação de A para B, de B para A ou de A com B. Muitos de nós transportam a prática do presencial para o online, mas nesse formato de A para B. Eu pergunto, você responde. Eu coloco o texto, você lê. Eu não provoco o meu estudante. Você conhece um outro texto sobre isso? Já posta aí para a gente ver. Esse vídeo que Maíra demorou 2 horas para descobrir, coitada. E demora mais do que isso. Né? Maíra pode fazer o seguinte, assista o vídeo e responda a questão no fórum. Mas Maíra pode fazer também, assista o vídeo e vamos no fórum conversar sobre ele, e lá na sua provocação no fórum, você pode falar, você pode provocar, você conhece outro vídeo que trata desse assunto? Você pensa como nesse vídeo? O que você acha? Você já ouviu sua família falando sobre isso, sua comunidade? Aí é interatividade. Aí o B pode falar com A, e não só o A com o B. A EAD é o lugar do assíncrono. A EAD não tem síncrono. A educação online é síncrono e assíncrono. A EAD é assíncrono. Né? Quando muito em cursos de educação à distância, nós temos 1 ou 2 ou 3 encontros presenciais. E olhe lá, né? A EAD é o lugar do tutor, não do professor estar com você. A função de tutoria é muito diferente da função do professor, vocês sabem muito bem disso. Né? E, por fim, o ensino remoto, que surgiu como recurso para a maioria do sistema educacional. Isso não é só Brasil, isso é mundo. O ensino remoto é aquele conhecido como a transposição do jeito que a gente faz no presencial, a gente passou a fazer online. É o lugar onde a gente só lançou mão do síncrono. Na própria rede estadual, no início, era síncrono. Né? Era Google Meet. Vamos dar aula síncrona. Aparecia 2, 3 gatos pingados, né? E a gente colocava as atividades no Google Classroom. O digital visto como A para B também. O assíncrono, se existe no ensino remoto, é para entrega de tarefas. E ali é o lugar da transmissão, não da interatividade, no ensino remoto. E é nessa toada que a gente quer dar a palavra aqui para quem precisa falar um pouco também sobre isso. A gente trouxe aqui alguns exemplos, 3 exemplos, educação online, educação à distância, ensino remoto, que você pode pensar para a sua prática no pós-pandemia. Se você pensar que algo de bom nesse momento que estamos vivendo pode ser levado para esse novo normal, como bem disse Vanderlei, e que eu prefiro chamar de novo anormal, porque normais nós nunca fomos, né? Bom, o pessoal aqui, Cláudio baixou a mão, Ana baixou a mão, Ana Lúcia. Desculpa atropelar aí, vocês não querem falar? Alguém gostaria de falar? Real na internet de escada. Isso aí, Sheila. Ciber. Mary Lúcia Ciber. Ana, eu fiz muita coisa no digital em rede que jamais faria na vida normal. Eu também, Ana. Muita coisa que só é possível no digital. Tem muita coisa que só é possível no mundo atômico, no mundo presencial. Apertar a bochecha da Ana, né, dar um beijo, um abraço na Ana, só é possível. O digital não nos deu essa
possibilidade ainda e não está perto de dar, não. Mas tem coisa que só no digital a gente consegue. Uma coisa que eu vejo de muita potência para a minha prática, principalmente na graduação, é que eu gravo todas as minhas aulas agora, até as presenciais que eu estava dando. Gravo tudo e deixo na minha equipe do Teams para minha turma. E aí o estudante que não foi aquele dia e o que foi, pode rever, pode ver, pode interagir também lá nos outros recursos que eu uso para potência. As nossas aulas presenciais antes da pandemia, o aluno foi assistir Maíra falar, sei lá, sobre Revolução Francesa, legal. Não foi, perdeu. Aquele momento nunca mais. Provavelmente Maíra não vai ter tempo de voltar a falar sobre a Revolução Francesa. Essa é uma potência do digital que a gente traz. Palavra de vocês, se vocês quiserem. Daniel levantou a mão. Daniel Pento Muniz, o menino da Serra, o fera da Serra. Oi, Sandro. Bom dia. Bom dia, Daniel. Bom dia a todos. Então, né, eu estava ouvindo aqui, né, a nossa conversa e, assim, um ponto que me chamou a atenção foi quando você falou sobre a entrega de tarefas pelo digital, né? Eu sou professor de matemática e, assim, para mim fica um pouco diferente, que em matemática eu penso que em algumas situações é diferente, né? Por quê? A matemática ela precisa de entendimento, de leitura, de interpretação, isso é fato, né? Mas ela também precisa de prática, né? Então, pensando na prática, para mim, enquanto professor de matemática, é o contrário. Para mim, a conversa ela precisa acontecer em sala de aula, né? Onde a gente explica, onde a gente tira dúvida, onde a gente tem o quadro lá. Tudo bem que a gente também tem os recursos aqui no digital que facilitam, mas, enfim, a matemática também precisa desse encontro presencial, né? E o digital ele vai vir justamente na facilidade, na possibilidade da correção mais fácil, né? Do aluno ter condições de praticar mais, né? E sobrar mais tempo para que a gente possa tratá-lo com mais cuidado, né? Em sala. Então, assim, parece que a matemática sempre vem na contramão disso tudo, mas não é verdade, né? Então, eu vejo um caminho diferente para a matemática do que você falou. Obrigado, Daniel. E esse olhar, ele é diferente. Mas não confunda com eu estar defendendo o assíncrono e o digital com substituição. É muito fácil a gente pensar que é uma substituição. Para o que você está fazendo e começa a fazer diferente. De jeito nenhum. Até porque a educação online é a presencialidade do presencial, o síncrono com o assíncrono. O que se faz no assíncrono que pode ser determinante. O síncrono, enquanto presencial, na riqueza dele, insubstituível. Mas o digital, dependendo de como você, como professor, escolhe usar, pode ser insubstituível também. Porque se você, como professor, escolher como usar, e eu não estou criticando isso, como local de entrega de tarefas, eu não preciso do digital para isso. Porque eu já tenho caderno atômico que funciona há pelo menos 200 anos muito bem. Aí é melhor pedir o menino comprar o caderno, ele não vai precisar se conectar à internet, não vai gastar dinheiro, e ele te entrega as tarefas no caderno. É claro que você bem disse, no digital para você corrigir ficaria mais fácil. Mas nessa relação, onde o assíncrono é só um lugar para entregar a tarefa, o assíncrono pode estar sendo assim, subutilizado. Dá para entregar a tarefa e pode facilitar a vida do professor e do estudante. Mandar por e-mail pode ser mais fácil que levar o peso na mochila para a escola. Mas dá para ir além disso. E quem vai descobrir que além é esse, não tem receita. É você, com o seu estudante, com a sua prática, com o seu próprio prático método. Mas o que você faz está presente. Ele não deve ser desconsiderado.
até porque você percebe a sua disciplina de uma forma peculiar, que você precisa muito fortemente do presencial, e na minha disciplina eu também preciso demais do síncrono e do presencial. Agora, o que eu posso fazer com o assíncrono? Essa que é a nossa discussão. Um lugar de entrega de tarefa, mas um lugar também para promover interatividade matemática, por exemplo, para que meu aluno, além de entregar a tarefa, ele possa ter o lugar de fala dele também, e quando ele fala, a gente sabe, né, quem estuda neurociência, como Maíra sabe, que quando seu aluno fala algo, ele usa 80% mais áreas do cérebro, concatenando ideias, do que quando ele escuta Daniel falando sobre equação de segundo grau, por exemplo, sobre fórmula de Bhaskara. Quando ele fala sobre fórmula de Bhaskara, ele usa muito mais áreas do cérebro que podem colaborar com o próprio entendimento dele. Ou seja, quando a gente explica, a gente aprende. Paulo Freire ensinou isso para a gente também, né? E é impossível, né, Sandro? E é impossível pensar a matemática sem fala. Sim. Né? É impossível pensar a matemática sem a língua. Sim, a linguagem. Né, o próprio Enem, né, as próprias provas externas que eles fazem, né, estão aí para nos mostrar isso. Né? A interpretação é fundamental. E eu me arrisco a dizer que talvez a maior parte dos problemas, a maior consequência do aluno não conseguir entender a matemática é a questão da língua, da leitura. É o aluno entender o que Daniel quer que ele faça. Exatamente. Né? Ele conseguir transpor ali a leitura para a linguagem matemática. Mas, talvez assim, é uma pista. Daniel começar a usar memes no seu cômputo, porque é uma linguagem também. A gente está falando de linguagem textual, né, que é o que imperou na nossa formação, mas a linguagem contemporânea, ela explode, né? Ela é semiótica, é imagética, é de som, de vídeo, de imagem, é de texto também. Mas é pimentinha mesmo, tá, Daniel? Pimentinha para a gente pensar. Eu só queria esclarecer que quando eu coloquei isso, eu não coloquei em detrimento do que você disse, né? Eu só disse que também existe essa possibilidade, né? Porque quando se fala não só um local de entregas, parece algo ruim, nem sempre, né? Nós temos o Khan Academy, por exemplo, que é uma ótima plataforma onde ele pode pensar, pode conversar, pode gamificar, né? A gente pode criar aí uma estratégia com os outros colegas, mas é só para colocar uma pitadinha aí da matemática, que tem sempre as suas diferenças, né? E as suas próprias peculiaridades. Exatamente. E agradecemos muito por você trazer esse olhar aqui, porque é importante esse debate, essa conversa, porque é assim que a gente se forma, né? Experimentando e vivenciando. Já vou passar aqui a palavra para a Ana, depois para a Silvana, depois para a Shirley, e eu vou terminar o nosso dia de hoje com uma fala de 5 minutinhos, depois que essas 3 aqui falarem. Ana Cristina, Silvana e Shirley, pela ordem. Bem interessante, porque eu ia falar outra coisa. Mudei minha fala depois da fala do Daniel. É muito legal isso, eu acho super bacana, porque eu vou compartilhar com vocês uma experiência que eu tive por causa da pandemia. Eu fui convidada para colaborar num curso técnico em enfermagem por conta da minha experiência com tecnologia. E para fazer um assessoramento pedagógico, né, porque eles estavam sofrendo lá com essa coisa de trabalho à distância e tal. E aí, enfermeiros dando aula, né? Enfermeiros dando aula. E eu falei assim, bom, vamos lá. Mas cheguei devagar, né? Tentando ver o que eles já estavam fazendo, porque eles já estavam desde o ano passado usando... Shirley, você é ótima. Usando a tecnologia e o Google Classroom. Gente, é impressionante como
o ser humano, quando precisa ensinar alguma coisa, ele faz nascer dentro de si um professor. É muito legal, sabe? É muito legal. E aí, Daniel, eu me lembrei agora, por isso que eu mudei toda a minha fala, porque um recurso que eles usam muito, 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 muito lá, e que eu super respeito e que eu valorizo pra caramba e que é super bacana, e eu deixo como dica, e que acabou que ficou bastante esquecido entre nós, é o WhatsApp. Áudios do WhatsApp para explicar conteúdos. Muitos dos nossos alunos, como o Daniel concluiu a fala dele, têm dificuldades de compreensão, de leitura, ler e interpretar. A grande dificuldade da matemática, da física, é exatamente ler e entender aquilo que se pede. Assim como na própria enfermagem, muitos procedimentos são mal interpretados exatamente por causa disso. E eu tenho uma professora de assistência à enfermagem em clínica cirúrgica que simplesmente passa o conteúdo, né, o material, os PowerPoints e tal, e ao invés de fazer as aulas ao vivo, gravadas, que fica aquela coisa chata que o aluno fica cansado, ela produz vários áudios no WhatsApp, manda para mim, eu faço a conversão e publico os áudios junto com aquele material, e ela é a sensação. Sabe? É muito doido isso, e eles amam, porque eles podem acessar aquele trecho, o outro, porque uma aula muito longa, eles ficam super cansados. Isso, Ana, é etnométodo. Essa professora achou o seu próprio método para aquela situação. O que a gente faz com a síncrona na nossa situação? É um etnométodo fantástico. E você me fez lembrar da GEL 1, GEL 2, GEL 3. Onde a gente fala de podcast. Talvez, se ela conhecesse o Anchor, por exemplo, ela encontraria um lugar ainda melhor para produzir isso, porque o Anchor pode mandar para o WhatsApp o áudio, né, na produção dela. A gente falou de WhatsAula na GEL 2, a gente falou de Insta-aula na GEL 2 também. A ampliação de repertório na Jornada de Educação Online para o professor do Governo do Estado, ela foi tremenda, ela foi gigantesca. Muitos confundem com, agora está falando de WhatsApp, é porque eu tenho que dar aula no WhatsApp. Não, é ampliação de repertório, se você achar aquilo pertinente ou não. Eu uso Teams. Agora, daqui a 2, 3 anos, onde você não vai ter obrigatoriedade, provavelmente, de usar um recurso digital na sua prática, qual é a potência do WhatsApp? Qual é a potência do Instagram? Você, pelo menos, já vai conhecer determinadas potências para lançar a mão. Por isso que esse exemplo prático que a Ana trouxe foi muito importante. Obrigado, Ana. Silvana, palavra tua. Oi, bom dia, gente. Falou de matemática, né? Falou de matemática, mexeu um pouquinho comigo. Mas, Sandro, só para te lembrar, eu já falei isso várias vezes, não existe mais fórmula de Bhaskara, isso tem que ser corrigido na matemática. Tá? É fórmula da resolução da equação de segundo grau, porque já foi provado por historiadores que existiram vários Bhaskaras, então não tem como determinar que aquela fórmula foi feita por Bhaskara, porque houve mais de um Bhaskara. Então, tem essa confusão. Mas, assim, durante esse período, o que eu mais queria ter assim, ter tido a experiência, foi de ter dado aula de matemática, né? Porque desde 2015 que eu estou fora de sala de aula. Ficou coçando, né, Silvana? Ficou coçando, né? Sim, exatamente por conta disso. Como foi falado aqui,
a matemática tem essa potência da linguagem, né? Não tem como desvincular a linguagem escrita, a linguagem falada da matemática, né? Porque eu sempre gostei muito de trabalhar com a história da matemática, até mesmo por causa do processo de construção, né? Até isso que eu falei de Bhaskara é uma coisa muito interessante, né? Como o conhecimento foi construído através dos séculos, né? E isso é muito importante dentro da matemática. O aluno não vê que aquilo ali não caiu do céu, né? Houve todo um percurso, todo um processo de construção, até mesmo social, para se chegar naquele determinado conceito ali da matemática, todo um processo de produção humana de conhecimento, né? Então, eu queria muito ter passado por esse processo de dar aula de matemática online, porque eu acho que eu ia gostar muito, exatamente pelo fato de não trabalhar só com... Precisa da prática? Precisa, mas precisa de história, precisa de geografia, precisa de todas as áreas de conhecimento para a gente conseguir formar na cabeça do aluno a importância dele aprender aquele conteúdo ali. Então, eu acho que esse momento, os momentos síncronos, eu acho que isso favoreceu muito ao professor de matemática. Ao mesmo tempo que favoreceu, também deve ter sido um grande desafio para aqueles professores que são somente instrucionais, só passa o conteúdo, né, o famoso calcule, sem o aluno saber por que ele está calculando aquilo ali, né? Para que serve aquilo ali, né? E sendo que ele pode, de repente, num vídeo pequeno no YouTube, descobrir alguma coisa que está relacionada àquele conteúdo. E realmente, como o Daniel falou, a gente precisa de muita conversa, né? A Patrícia está falando que ela teve essa oportunidade e que ela que transformou enquanto professora, né? Porque foi um outro processo, os professores tiveram que adotar um procedimento diferente. E isso, para o professor de matemática, não vou generalizar e dizer que são todos, né? É uma dificuldade muito grande em transmitir de forma falada aquele conhecimento que ele só passa no quadro de forma escrita, né? O que é o delta da equação, né? Quando eu falo para você que eu não concordo muito com o pensamento computacional, é meio proveniente daí. Sabe como é que é? Quando algoritmiza o pensamento computacional, que você faz, dá a impressão que você tem uma regra a seguir, quando, na verdade, você pode seguir vários caminhos, você não pode padronizar um pensamento, e quando você algoritmiza, você acaba padronizando um determinado pensamento. Então, eu acho que esse momento serviu, foi um divisor de águas para o professor de ciências das áreas de exatas. Ou ele muda a forma como ele dá aula, ou ele desanda de vez, porque foi preciso muita sabedoria para conseguir atingir os alunos de maneira que o conteúdo fosse passado ali de forma que o aluno percebesse. E o professor de matemática, a gente sabe que tem essa dificuldade, às vezes, na escrita, né? De você escrever o pensamento matemático que está envolvido ali, de você olhar para uma determinada equação. Eu lembro que eu gostava muito de, quando eu entrava no 8º ano, que começava o pensamento algébrico, né? Escrever, fazer um trabalho com os alunos, né? Por exemplo, x mais 1 igual a 10. O que significa isso? Nada. X mais 1 igual a 10 não significa nada. Mas se eu disser que eu tenho uma determinada quantidade que mais 1 dá igual a 10, né, o aluno ele consegue visualizar as equações de forma muito mais prática do que se você mandar ele simplesmente calcular, achar o valor do x, determinar o valor do x. Tá? Obrigado, então, Silvana. Oi. Obrigado. Ó, só operacionalizando uma potência que a Silvana traz na fala dela, que, inclusive, nós também já tínhamos, de outra maneira, comentado,
E aproveitando o comentário da Patrícia Grilo lá no chat, ela coloca lá: eu tive essa oportunidade, posso afirmar que eu me transformei enquanto professora. Imagine a Patrícia, professora de matemática, descobrindo uma certa potência do assíncrono, por exemplo, que é a gravação, simples gravação dela falando com o estudante, E ela pode descobrir que o calcanhar de Aquiles dela, na relação com os estudantes, é a tal da equação de segundo grau, né? Ex-fórmula de Bhaskara. E que esse momento é crucial para a virada de chave para aquela turma. Patrícia, de forma intencional, escolhe esse momento que ela vai registrar e vai gravar. Ela, Patrícia, não vai pegar um vídeo terceirizado do YouTube. A Patrícia, daqui a 2 anos, ela não vai dar aula gravada de fevereiro a dezembro. Mas nesse momento crucial, ela pode falar: eu vou gravar esse momento que eu explico a tal da ex-fórmula de Bhaskara. E ali em 2, 3, 4, 5 minutos, aquilo fica eternizado para o estudante dela que quiser ouvir Patrícia quantas vezes forem necessárias para concatenar as ideias e entender o que esse tal de delta está fazendo naquela confusão toda ali. E isso no presencial, impossível. Impossível, Patrícia, fazer, né, sem a ajuda da tecnologia que grava, que registra e que armazena e que disponibiliza aquele momento, eternizando aquele momento. É uma escolha da Patrícia. Muitos dos nossos colegas estão loucos para voltar presencial, dos que estão loucos, para deixar de ser professor youtuber, porque na concepção do professor, ou você é professor youtuber ou você é professor presencial. Sempre tem um ou, sempre tem um caráter de eliminação. E a gente quer falar de juntar. Não é agregar valor, porque o que a gente faz já tem muita potência. A gente já dá nó em pingo d'água. Vocês, principalmente aqui, mais de 60 pessoas, se estão aqui numa quinta-feira, 21 de outubro, dia de trabalho, dedicando seu tempo para discutir educação, é porque o que você já faz já é maravilhoso. Né? E não dá para falar assim: Daniel, joga fora e faz assim que vai ser melhor. De jeito nenhum. Daniel, tem isso aqui também, é um tempero que, de repente, Daniel nunca experimentou. Experimenta jogar uma pitadinha aí no seu prato de aprendizagem, que já é delicioso, para ver se, de repente, fica mais interessante. Pode ser que fique até mais desinteressante. Mas o experimento, a experiência tem que ser do Daniel, como foi da professora citada por Ana. Aposto que teve um monte de gente que tentou fazer isso e não deu certo. Mas para ela deu certo. Não tem receita pronta. Né? Não tem, é só a gente que pode descobrir. E se a gente descobrir ampliando os nossos repertórios, a gente tem mais possibilidades de experimentar e de tentar descobrir outras coisas, né? Shirley fala por último, nós já passamos do tempo, peço desculpa a vocês, mas é uma roda. Shirley, terminando, eu termino em 5 minutinhos, tá? Beleza. Oi, gente. Bom, eu estava aqui hoje eu estou muito contemplativa e reflexiva. E aí eu estava prestando atenção em tudo que vocês estavam falando, né? E eu acho que, assim, na maioria das falas, o que a gente confunde mesmo, de verdade, é o presencial com a presença. Essa que é a questão. Né? A gente pensa assim: se você só está presente se você estiver lá, de corpo presente. Né? A gente confunde demais, toda hora a gente se trai nisso, e a gente já viu que não é bem assim, porque a gente, quantas vezes você não já falou na sua aula presencial: o meu aluno estava lá só de corpo presente, ele não estava lá, eu não sei o que aconteceu, ele é tão bom e ele hoje não participou, entendeu? Aquele menino ali, ele não participa nunca, ele só vai para ganhar presença. Então pronto, estar de corpo presente não quer dizer que você esteja presente, já começa por aí, né? E aí, quando você se faz presente online, a gente sempre falava da presença pedagógica. E eu lembro que em um dos nossos encontros surgiu o termo presença online, né? Que a gente de verdade esqueceu de fazer. Porque a gente perdeu todo esse tempo. Aí eu vou colocar perdeu mesmo. Aí vocês vão dizer: como assim perdeu, Shirley? Porque lá no início também, eu lembro que numa das nossas primeiras reuniões, a gente discutiu que essa era a hora da gente mostrar o nosso valor.
Porque a sociedade estava olhando para a gente, né? Cadê o professor? O professor está trabalhando, o professor não está trabalhando. Essa seria a hora da gente mostrar o que a gente faz, entendeu? Porque estava todo mundo olhando para a gente. Mesmo se estivesse olhando, pensando que nós somos a substituição da creche do filho dele pequeno, que agora está no ensino médio e que vai para a escola, né? Mas a gente perdeu essa chance de ver e ser visto eficazmente e efetivamente, né? E aí, quando a gente fala no repertório, né, de conhecer ferramentas, tem um termo em inglês que a gente diz tech savvy. Tech savvy é aquela pessoa que olha para uma ferramenta e ela se acha. Eu até me incluo nisso, né? Como eu gosto muito, eu já estou envolvida com isso também já há 300 anos, né? Então, quer dizer, eu fazia atividades em sala, a gente estava discutindo isso ontem no curso da UF. Eu sempre pensando muito na questão da qualidade do material que eu entregava para o aluno. Porque mata um professor de inglês você entregar um material para avaliar ou passar algum conteúdo, vamos assim, com aquela xerox da escola que a máquina é velha pra caramba, toda borrada, e o aluno, tem que marcar Brasil no mapa. Ele não acha o Brasil, porque está tudo borrado. Então, entregar um material de qualidade para o aluno era receber um resultado de qualidade também. E aí eu fazia isso, e aí ficava doida transformando tudo, sem internet na escola, e passava para eles por Bluetooth, para eles usarem, né? Então, quer dizer, já venho nessa há muito tempo, então eu me acho bem tech savvy, né? Mas não é a questão de você ser tech savvy, é a questão de você achar alguma coisa que você gosta de fazer. Blog, detesto blog, odeio. Só fiz blog na minha vida quando demandaram que eu fizesse algum, né? Eu lembro que no dia da formação de podcast, eu falei para o próprio Damione, né? Eu falei, eu não gosto, você mudou. E aí eu comecei a fazer uns áudios mais elaborados para mandar para os meus alunos no grupo de WhatsApp. A Ana falou do grupo de WhatsApp, né? Para eles, gente, não esqueçam, parará. Então o áudio não era só o áudio falando, tinha uma música ao fundo, tinha toda uma firula. E os alunos percebem isso. E aí, o que eles percebem? Além da qualidade do material que você está entregando, a personalização. Eles veem você ali. E eles veem que você está ali para eles. E começam a mudar também, que é mudar a cabeça do aluno, gente. A gente fala, os alunos sabem. Não sabem. Eles sabem usar a rede social, né? Eu lembro esse ano mesmo, né? Porque eu só saí da sala de aula na segunda matrícula agora, né, gente? Em agosto. E uma aluna me contestando. Porque eu tinha colocado um joguinho para eles fazerem, e aí eles tinham que marcar a atividade como feita no Google Classroom. E aí ela veio no privado falar... E eles sempre faziam isso, porque os professores estavam pedindo o bendito do print ou a bendita da foto. E um monte entregava dando print no resultado do jogo. Você acertou 67%, você acertou 70%, entendeu? E mandava lá. Eu, gente, não precisa mandar o print. As atividades que eu preciso corrigir, já estão lá, lembra? É um formulário, é um documento que vocês vão escrever para mim e tal, assim. E aí ela veio me contestar no privado, falar assim, como é que você vai saber que eu fiz, Shirley? Você marca lá que fez. Mas como é que você vai ter certeza? Eu falei, se eu passasse um questionário para você no papel e você não fizesse, e chegasse 10 minutos antes da minha aula e copiasse do seu colega, você tinha feito? Para mim tinha, porque você ia mostrar o caderno para mim completo, mas você não tinha feito. Então, é uma coisa que nós dois temos que viver com isso e saber do tamanho da importância de você fazer aquela atividade. É importante eu te entregar uma atividade decente e é importante que você faça a atividade decente. Saber se você fez ou não, aí é com você, né? Então, assim, o que eu acho que a gente não aproveitou é, efetivamente, nesse período de pandemia, mostrar o nosso trabalho. O bendito do veja e seja visto. Por isso que a gente não conseguiu ainda diferenciar essa coisa do presencial com a presença, né? E acho que quanto mais repertório a gente tiver, mais a gente deixa claro para a sociedade a função do professor. Né? Então, não adianta ter ferramenta, não adianta ter aquele monte de firula lá, se não tiver um professor por trás personalizando e entregando aquilo de uma maneira que seja pertinente e adequada e eficaz para aquele grupo que está ali. Não tem jeito, gente. Ninguém tira de nós, não. É nós. É nós. Shirley, a nossa cyber teacher. Desde sempre, cyber. Cyber. A gente fala de cibercultura, e vocês já entenderam hoje o porquê. É porque
Shirley não compreende mais o mundo separado, o mundo do online do mundo presencial. Ela já se vê, né, num mundo único, numa cultura só. A nossa cultura contemporânea, ela é atravessada por recursos digitais em rede, principalmente de comunicação. E a gente não tem mais o momento de estar fora, de estar dentro. A gente está junto nesse grande mundo. É claro, muita gente ainda excluída, mas tem muita gente ainda que não pode ter televisão em casa e geladeira, que são tecnologias que já fizeram mais de 100 anos. Né? Esse é um grande problema que a sociedade capitalista tem que resolver. Mas, enfim, no mundo ciber que Shirley bem traz, é o mundo do professor, que muitas vezes é confundido com o mundo tecnológico. O professor tecnológico, o Sandro é tecnológico, conhece os recursos, conhece as ferramentas, nunca vi conhecer tanto. Mas o que Sandro faz com esses recursos, muito bem colocado por Shirley, é que vai fazer a diferença. Porque o Sandro pode ser tecnológico, ter facilidade de lidar com tudo isso, mas a minha prática ela pode ser essencialmente transmissiva. Né? A minha prática pode não deixar o meu aluno falar comigo. A minha prática pode ser voltada a perguntas e respostas. E eu conhecendo, e a gente tem muito colega que é tecnológico, mas que não é ciber. Para a gente mostrar, e Shirley é a nossa cyber teacher. E aí eu quero terminar aqui falando com vocês, pedindo desculpa pela avançada hora, provocando com essa pergunta. O que você pensa em fazer quando recuperar o espaço-tempo do presencial? O que você pensa em fazer com o que você aprendeu, com o que você, querendo ou não, aprendeu nessa pandemia, quando você recuperar a cidade, quando você voltar para o presencial com o seu estudante? O que você precisa, o que você pensa em levar? Nada, tudo. Mas a provocação talvez seja mudar essa pergunta. Se você já decidiu que o que você vive agora não vai estar mais apartado da sua prática docente, porque simplesmente você entende que o mundo é assim, a cultura contemporânea é assim, não tem mais volta, é assim que, né, a gente produz, é assim que a gente consome, é assim que a gente se comunica, é assim que a gente vai abrir um processo, é assim que a gente se inscreve para o Enem, é assim que a gente acessa o banco, é assim que a gente entra no aplicativo e marca uma consulta médica, é assim que a gente vive. A vida é assim. Talvez a pergunta não seja o que você vai fazer, mas como você vai lançar a mão disso na sua prática. O como. E o como pode passar por essa imagem aqui que eu adoro, apesar dela estar desfocada. Porque uma boa parte ainda vê o recurso digital como uma capa para o transmissivo, como uma cobertura para o que a gente já sabe fazer muito bem. Tentando deixar mais belo, tentando deixar mais confortável, tentando deixar mais fácil, tentando deixar mais visual, a gente se apropria de recursos, mas no fundo, a intenção é a mesma. Está escondidinha lá, mas você só quer que o menino coma o brócolis, mesmo que você jogue chocolate por cima. Dá para fazer assim? Sim, uma boa parte de nós faz assim. Mas esse convite de hoje aqui, desse debate, dessa roda, é para a gente tentar pensar além. Além de deixar mais bonitinho, além de só maquiagem, o que dá para fazer com recurso digital na sua prática? E a gente traz aqui algumas pistas, longe de querer ser determinista ou impositivo, mas pensar em ser multidisciplinar, transcender os limites da sala de aula. Aquilo que Silvana trouxe na prática, na fala dela, matemática para ela é multidisciplinar. Tentar combater a fragmentação do conhecimento, juntar com outros professores. Talvez seja mais fácil agora se juntar com outros colegas da sua instituição do que quando a gente está no presencial, porque a vida é louca, a agenda é louca, você nunca tem tempo de sentar com o outro para de repente, pensar uma atividade multidisciplinar.
No online eu tenho aí documentos que eu posso publicar, todo mundo vai poder escrever e cada um no seu tempo conversa e coloca aquela atividade em prática, por exemplo. Recursos digitais para quê? Para cocriação também. Além da cobertura do brócolis, pensa em estimular a cocriação, que é a criação colaborativa dos seus estudantes. É o criar junto. Vamos pensar junto. Vamos pensar junto numa solução e como que a matemática, já que é o exemplo que emergiu aqui, pode ajudar a comunidade X da minha cidade, que é São Gonçalo, a melhorar sob o ponto de vista do saneamento básico. Se você abrir uma pergunta dessa para o seu estudante, pode surgir o novo Google. A imaginação, a criatividade humana é gigantesca, porque o Google surgiu de uma pergunta provocativa de um professor. O que você, em dupla, quer fazer para mudar o mundo? Primeira aula de sistemas de informação lá nos anos 80 de uma turma de Harvard. O professor começou a aula assim: o que você quer fazer? Ninguém sabia o que era esse sistema de informação para mudar o mundo por meio dos códigos. Alguém lá, ligado por essa pergunta, mudou o mundo. É o lugar da cocriação, de se expressar no mundo, ouvir. O B para o A com o B. Você pode usar recurso digital também para colaboração, que é o fazer junto. Além de criar junto, é o fazer junto. Por que não fazer junto? Um mundo melhor para e com os outros. Para a interatividade, que é a maior potência da educação online, por exemplo, para você possibilitar que o seu aluno leia e escreva no mundo. André Lemos, para ele, cibercultura, que é essa cultura contemporânea que vivemos, é a potência de podermos ler e escrever no mundo. Porque antes da cibercultura, na Revolução Pós-Industrial, por exemplo, a gente podia ler o mundo do ponto de vista da comunicação. Assistíamos TV, ouvíamos rádio, aí veio a internet, bum! O blog que Shirley não gosta, eu posso escrever e ser lido para o mundo. Eu posso produzir um podcast e publicar que eu vou ter ouvinte. Eu escrevo no mundo também. E a interatividade pode facilitar isso. E para a produção de sentidos, linguagem e significação, né? O cerne que Daniel traz no campo da matemática. É isso que a gente queria conversar aqui nessa roda de conversa hoje com vocês, pessoal, deixando um grande abraço para vocês, lembrando que vocês já fazem muito, a beleza do que vocês fazem é fantástica. Se vocês perceberem sentido, pensem em agregar, congregar os recursos digitais, nunca substituir pelo que você faz. A potência dele vai ser em trazer temperos outros para a sua prática. E é claro que quanto mais a gente se aprofunda e vê o tamanho, né, desse conhecimento nosso, que já é um iceberg, que há muito mais ainda a ser descoberto, né? O iceberg é gigantesco, mas o que a gente ainda não viu, o que a gente ainda não percebeu, pode ser maior ainda. E não parem nunca de se formar, e a coordenação de formação do Estado, muito provavelmente, em 2022, vai estar oferecendo formações outras para vocês. Tá bom? Um abração para vocês e até o nosso próximo encontro. Vamos fazer uma foto? Isso! Vamos fazer uma foto, Shirley? Você registra? Sim. Quem puder, a câmera aí para a gente fazer. Peraí, Shirley, tem que ajeitar o cabelo. Tem que ajeitar o cabelo. Peraí, tô esperando. Vou botar no modo todo mundo junto. Obrigado você, Filipão. Por aí, ó, mesmo com gêmeos aí. Pode, gente? Todo mundo abriu? 3, 2, foi uma. Espera aí que eu vou fazer outra agora em outro modo. Quando você vai fazendo aí, estou vendo aqui as carinhas, Yara, Terezinha, Deise. Que bom. Wagner. De novo, hein?
aniversariante do dia. Parabéns, Elivelto. 3. Ih, ó, já consertaram isso aí, mas tudo bem. 3, 2. Foi. Silvério, grande Segura Silvério. O chat. Ramos, AGE, função fundamental para a nossa rede. Isa, bom te ver também. Cristiane, oi, gente, já foi. A menina que mais conhece esse estado do Rio, Cristiane. Patrícia, bom te ouvir essa semana, Patrícia. Tchau, tchau, pessoal. Fiquem com Deus, tá? Beijo,